Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse aula 13. A Irene está aqui, você só vê a mãozinha dela. Oi, gente, bom dia. Bem-vinda também você. Que dê tudo certo aí nos equipamentos. Sim. Nesse domingo, aqui está um clima agradável, tem muito barulho aqui em volta, espero que não atrapalhe a nossa transmissão. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu vou fazendo aqueles avisos de praxe. Compartilhem essa live, curtam para que ela alcance o maior número possível de pessoas. Também não se esqueçam do nosso canal Teologia Pé no Chão, no YouTube. Mesmo que você prefira assistir aqui ao vivo, não se esqueça de depois ir lá e se inscrever e também incentivar seus amigos que tenham interesse nesse material a se inscrever. Este é um curso que tenta mostrar o mundo de Jesus, é o curso Jesus e a Política. Para todos vocês que já acompanham o curso, já entendem qual é a relação que nós estamos estabelecendo. Quando João fala que Jesus se fez carne, isso não significa apenas que ele se tornou humano, que tinha um corpo humano como o nosso, mas que ele assumiu a nossa humanidade, a nossa mundanidade. E tudo aquilo que somos, tudo aquilo que toca a nossa vida, passa a ser então de interesse direto de Jesus Cristo. O que nós estamos tentando fazer é uma leitura integral de Jesus Cristo, sem dividir Jesus Cristo em áreas, em setores, sem pegar apenas o Jesus religioso, o Jesus pastor, o Jesus padre, né? E colocá-lo no cenário da vida, na arena dos conflitos humanos, onde nós vivemos. E então, assim, nós podemos, quem sabe, ser cristãos melhores, cristãos que têm uma compreensão melhor. Pode parecer um curso muito teórico, muito cheio de informações, que você pense para que tudo isso, mas lembrem-se que nós vivemos num mundo muito diferente do de Jesus. E quem sabe se nós conseguirmos compreender melhor aquele mundo, nós também possamos compreender o nosso mundo, né, com suas máquinas de matar, né, suas crueldades, e também compreender a ação cristã, ou o que Cristo representa num mundo como esse nosso. Senão fica parecendo que Cristo é apenas um homem antigo, um daqueles mestres sábios do passado, mas que não tem nada a ver com o mundo moderno. Apenas uma coisa antiga que ficou aí, como qualquer religião oriental, como qualquer mestre do passado. Então esse é o objetivo do nosso curso, né? Para quem está chegando agora, vai entendendo o nosso foco. Eu também me preocupo muito com o fato que os cristãos durante muito tempo deram as costas para a política, como se política fosse uma coisa do mundo que não tem a ver com a nossa vida, como se nós já estivéssemos no paraíso celestial e nada do mundo tivesse importância para nós. Ou a igreja hoje capenga, né, manqueja, manquitola, né, entre dois extremos. Ou ela aderiu ao projeto político de modo acrítico, de modo extremamente questionável, perigoso para ela e para a sociedade, né? Ou então ela optou pela alienação completa. Então você vê pastores fazendo política no púlpito, política partidária, campanha partidária, né, mascarada de evento evangélico, não sei o quê. E por outro lado, você vê aqueles políticos, aqueles pastores dizendo: aqui não se fala em política, né? É para tentar justamente furar esse bloqueio, né, e esses desvios, esses erros, que esse curso assume, então, a sua importância. Bom, hoje é a aula 13, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na minha câmera, que eu estou com
Eu estou com perfeccionismo hoje de câmera torta. Espero que não tenha piorado. Hoje é o nosso encontro, então, número 13. Nós estamos encerrando hoje, com o tema de hoje, a segunda parte do curso. Então, em termos de estrutura do curso, estamos chegando na metade. Na primeira parte, eu enfoquei a presença romana, a presença violenta dos romanos na Palestina, que eu chamei de poder-dominação, o poder opressor, aquele que concentra o maior número de instrumentos, de dispositivos para obrigar um povo a fazer a vontade deste invasor. Na segunda parte, que é essa que nós estamos encerrando hoje, nós estamos estudando um poder que eu chamo poder sob dominação. Ele é um poder dominação, mas ele também está sob dominação. Esse é o poder das autoridades judaicas. Ele é um poder que faz a mediação, se eu posso dizer assim, né? Uma mediação muito complexa entre o invasor e o seu próprio povo. Como é que ele faz isso? Através de um acordo político muito delicado, em que ele presta serviço para o império invasor em troca de privilégios, e ao mesmo tempo mantém o seu próprio povo convencido de que aquele estado de coisas é o melhor para eles, que não vale a pena se insurgir, né? Eu vou, talvez, no próximo bloco, quando falar da terceira parte, né, eu quero divulgar uma carta registrada pelo historiador Joséfo, uma carta não, um discurso registrado pelo historiador Joséfo, um longo discurso que valeria a pena ler, escrito por um rei judeu chamado Agripa, que vai aparecer em Atos, né, e tal, em que ele faz uma longa argumentação para provar que não vale a pena os judeus se insurgirem contra Roma. Então esse é um bom exemplo desse poder dominação sob dominação, um poder intermediário. A terceira parte, que nós vamos começar no próximo domingo, e vai durar aí talvez umas 7 aulas também, como essa segunda sessão, é o poder contra a dominação. Então, nós devemos enxergar o fato que o povo não é privado de poder. Não é um povo sem poder, como sem terra, sem poder, né? É um povo que dispõe de um poder. E um poder que é convencido a não ser a inatividade, ou seja, a não reagir, né? Eu me lembrei agora daquele livrinho do... Esqueci o nome. Etienne. Então, você não lembrou? Etienne? Etienne, ou aquele da... esqueci o nome, mas é Etienne. Esqueci o primeiro nome dele. Que ele fala da servidão voluntária, né? Se você ler esse livretinho, se alguém lembrar o nome dele aí, coloque, por favor, da servidão voluntária, em que ele fala exatamente sobre isso, né? Como que milhões de pessoas podem submeter a um grupelho, a um grupinho de autoridades, né? Porque o povo é convencido a não usar sua força. E esta tensão aparece no Evangelho. E às vezes não aparece no Evangelho, como eu tenho dito aqui em todas as aulas, porque o povo que leu o Evangelho já sabia disso. Então, o Evangelho é lacônico, escrever era muito caro. Etienne de la Boétie. De la Boétie, isso. Etienne de la Boétie, que escreveu esse livretinho lá no início final da Idade Média, início da Idade Moderna. Bom, e a quarta parte, né, só para completar aqui a revisão da estrutura, a quarta parte é aquela em que eu vou apresentar então o Jesus, né, o Jesus do Evangelho no meio de tudo isso, e aí espero que fique claro para todos nós como as palavras de Jesus vão ganhar um intenso relevo. Por quê? Porque agora elas estarão adequadamente ou razoavelmente ambientadas, contextualizadas. Então, aquelas palavras de Jesus
que parecem que estão flutuando no ar, que são coisinhas do céu, das nuvens, dos anjos, vão agora criar substância. Então é por isso que eu convido a todos a terem muita paciência, acompanharem esse curso, mesmo que você tenha que ouvir as aulas depois, porque o resultado disso é colocar Jesus, ou pelo menos compreender Jesus, no seu contexto, né? O seu contexto levado a sério. E quem sabe, né, uma esperança minha de professor, e espero que seja de vocês, quem sabe assim nós consigamos redescobrir o Cristo no nosso contexto, né? Aquele famoso livrinho Em Seus Passos que Faria Jesus, quem sabe ele se torne agora para nós um desafio autêntico, né? E não o Cristo imaginado, né? Mas um Cristo autêntico, um Cristo presente mesmo. Ele mesmo presente no nosso chão da história, pé no chão, né? Bom, vamos lá então. Eu tenho falado então agora terminei a revisão das 4 partes, né, que eu estou sempre falando. Agora então volto para a segunda sessão que nós terminamos hoje. Essa segunda sessão foi dividida em 4 subsistemas, ou seja, 4 engrenagens, né, que compõem o poder judeu das autoridades judaicas sob Roma e sobre o povo, que eu classifiquei assim: político-religioso, quando eu falo ali dos sacerdotes, das autoridades, toda aquela renca de gente, né? O sistema jurídico-penal, né? Quais os instrumentos de julgar e punir que esse sistema dispunha e usava, né? Na aula passada falamos sobre o subsistema fiscal, mostrando que havia uma dupla tributação, né? Que mesmo Roma apertando com o povo para consumir todo o excedente produzido, ainda havia uma máquina fiscal sediada no templo que não abriu mão dos seus privilégios e então torna o fardo da sociedade mais pesado ainda. Hoje eu queria apresentar assim então um último retrato desse estado de coisas. É claro que a gente poderia desdobrar isso até em 2 aulas, né? Mas eu resumi o máximo porque eu acho que o que a gente falar aqui hoje servirá como subsídio para vocês desenvolverem, né? Que é o subsistema socioeconômico. A organização social e a organização econômica conjugadas, igual eu fiz com o político religioso, agora então estou conjugando, né, ligando o poder social, o poder da organização social e o poder da organização econômica como um sistema que também domina o povo judeu, a nação judaica. Lembro a vocês, como eu fiz nas aulas anteriores, que nós já estudamos esse tema na aula 5. Na aula 5, eu falei sobre o subsistema socioeconômico, social e econômico, do ponto de vista dos romanos. Como que a presença dos romanos na Palestina impactou a vida dos judeus. Pressionou a vida dos judeus e entrou em choque com a tradição dos judeus. Então, esse foi a análise do poder social e econômico do ponto de vista do poder invasor, do poder romano. Hoje nós vamos estudar este mesmo tema, mas esse segundo nível, o nível do poder judaico. Então você poderia depois, quem sabe, não hoje que é domingo, né, mas durante a semana, quem sabe, você poderia ligar esta aula com a aula 5, né, e ver como essas peças se encaixam, como também se torna um duplo fardo, né, sobre a estrutura social dos judeus.
Então eu vou tentar aqui separar a aula, então, nessas duas esferas, né, social e econômico. Então vamos primeiro começar pelo poder social, né? É claro que esse é um tema muito, como é que fala, embrincado, né? Muito entretecido, né? É difícil separar o que é poder social e poder econômico porque eles se conjugam mutuamente. Mas eu vou tentar olhar as relações sociais, né? Como que a própria tradição dos judeus foi usada contra eles para torná-los ainda mais subjugados, e depois como que a presença do Império Romano afetou a economia do povo judeu, tá? Então vou tentar separar assim em dois tópicos separados, mas como eu disse, eles estão juntos e um afeta o outro, né? É até difícil... Imbricados, obrigado, tá vendo? Nada como ter uma assessora da língua portuguesa, uma revisora que a gente precisa arrumar como é que chama? Um ponto, né? Sim, diretor. Sim, imbricado. Bom, vamos lá. Bom, a primeira observação que eu queria fazer é a seguinte. Nós estamos diante de uma sociedade antiga, muito antiga. Antiga não apenas porque lembrei do meu filho agora que chamava carros de antigo e antiola, né? É uma palavra que ele inventou. Ele classificava. Tinha antigo e acho que o mais antigo era antiola, né? Ele nunca explicou para nós o que significa isso, mas deve ser alguma classificação moderna. Bom, nós estamos diante de uma sociedade antiga e antiga mesmo, antiga em todos os sentidos, até a história, né, é considerada pré-medieval, então é a antiguidade, é o maior período da história, né, pelo menos naquela classificação grotesca, assim, né, a macro classificação. Diante de uma sociedade antiga, nós devemos ter cuidado para não aplicar métodos modernos. Então, os autores que eu consultei, eles ficam assim pensando, podemos falar em classes sociais? Ora, classe social é um conceito moderno, né? Especialmente do marxismo para cá, que se começa a usar esta metodologia, né, para então olhar a sociedade, olhar essa massa humana por suas classes sociais. Nós podemos, né, sob riscos e ressalvas e tal, nós podemos sim pegar esse instrumento moderno, né, esse instrumento de aferição sociológica, né, social, e colocar no mundo antigo e, quem sabe, traçar aí alguns paralelos entre aquela sociedade e a nossa. Então a gente poderia falar numa classe alta, numa elite, que dentro da sociedade judaica são os sacerdotes, os saduceus e a nobreza, os grandes proprietários. Aí depois viria a classe média, não tem classe média, né? Classe média nessa sociedade praticamente não existe, ou você é rico e está lá em cima, ou então você é pobre e trabalha para viver, né? É o pão de cada dia que Jesus fala lá na oração. Então, esta classificação é possível. O problema é que esta classificação não capta o modo de organização social desta sociedade antiga. Então eu vou propor aqui, claro, isso não é meu, né? Estou trazendo de outros, eu sou aquele anãozinho no ombro dos gigantes, né? Então estou usando aqui duas ferramentas de pessoas que, né, fizeram o dever de casa e a gente vai copiando deles. Duas chaves para interpretar a sociedade antiga que talvez não faça tanto sentido na nossa vida. Ou quem sabe nós podemos fazer a via inversa, né? Assim como nós estamos usando classe social para interpretar uma sociedade antiga, quem sabe nós possamos também usar essas chaves antigas para entender a nossa sociedade, né? Porque todas essas classificações, elas são precárias, elas são limitadas. Às vezes não dá isso, fazer o processo inverso.
As duas chaves, já vou citá-las aqui, depois a gente desenvolve um pouco, é a chave da honra e vergonha. Honra e vergonha. Eu acho que todos nós que temos uma certa convivência com os antepassados da nossa família, né? Que conheceu o avô, bisavô, assim, que dispõe, né, da história antiga da sua família, talvez entenda um pouco isso. Ou então, se aqueles de nós que têm contato com a cultura oriental, né? O Brasil tem tantos imigrantes libaneses, sírios, árabes, japoneses, chineses, né? Então, talvez para essas pessoas a chave da honra e vergonha seja muito importante, ou seja mais fácil de entender. Mas eu acho que nós conseguimos compreender isso. E a segunda chave é a chave do patrono-cliente. Patrono-cliente. Já vou explicar como isso aqui funciona e talvez você também vai dizer, pô, mas isso aí é o Brasil, cara, né? Isso aí é a América Latina. Então, nós não estamos tão longe assim do mundo da Bíblia. Por isso que é interessante estudar esse tópico, né? Porque a gente se identifica, a gente vê que nós mudamos muito por um lado, por outro lado, somos os mesmos, né? Como cantava lá Elis Regina, né? Porque hoje isso não tem valor, né? Então, aí é que tá, né? Não tem valor, mas quem sabe no substrato da sociedade, né? Onde o povo tem os seus valores reais, né? Estas coisas ainda não determinem o nosso comportamento, né? Porque uma coisa é o que a mídia fala, outra coisa são as opiniões de fundo mesmo, né? Onde as pessoas de fato existem, né? Bom, a questão da honra e da vergonha, ela desenvolve aqui ela representa aqui um dado muito importante quando você percebe, por exemplo, nas palavras de Jesus, a importância que tem o vestir-se, os primeiros lugares, as honrarias públicas. Por exemplo, você vai numa festa, como você é recebido ali? Se você pertence à elite sacerdotal, à elite econômica, à elite daquele povo, você tem um tratamento todo cheio de mesuras, de salameleques, né? E tal. Se você é pobre, ou se você não tem essa respeitabilidade social, você então vai sofrer a sua vergonha. Então Jesus fala muito sobre isso quando ele fala assim, observem os grandes da sociedade, como eles vivem, como eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga, como eles gostam das roupas compridas, com as suas franjas, com os homens rodeando, admirando, aquele nome social, aquela reputação, né? E se você estiver pensando assim agora, é igual nós. Não é exatamente, porque não tem a ver apenas com riqueza, né? Você pode ser uma pessoa, de certa forma, até um certo limite, empobrecido, mas de alta qualidade moral, de alta reputação. Uma pessoa que observa a lei, que vai na sinagoga, que cumpre todos os quesitos e que não retrocede na observância da lei. Podemos pensar naqueles homens santos, mulheres santas, né? Como, por exemplo, João Batista, como a viúva Ana, como Simeão, né? Que eram pessoas pobres, mas de altíssima qualidade moral, pessoas consideradas santas. Tipo assim, porque João Batista ele era descendente. Não tem a ver com isso. Não. Tem a ver com isso também. É filho de quem? Você é filho de quem, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem famílias que tiveram uma alta educação, um alto nível e decaíram. Não pertencem mais. Mas tem uma boa educação. Sim, isso. Legal. Isso também entra aqui. Veja que a gente tem que compor essa questão da honra, né? Mas eu estava explicando que não tem a ver apenas com riqueza, porque, por exemplo, os publicanos eram ricos, mas não tinham honra, né?
Tanto que na qualidade moral do evangelho, eles são classificados como pecadores e prostitutas. Então Jesus vai falar muito assim, os pecadores e os publicanos. Pecadores, publicanos e meretrizes. Isso. Então, esses pecadores, esses publicanos, essas prostitutas, esses estrangeiros incircuncisos, o samaritano, então, está lá embaixo nessa classificação. Pode até ser rico, mas aqui você é um cão imundo. Né? Então, essa questão de honra e vergonha é considerado aqui um capital social. Né? Então, ele pode ter um contato com a riqueza, mas não está automaticamente atrelado a isso. Né? De outra forma, as pessoas impuras ou as pessoas que sofriam vergonha na sociedade, essa vergonha vai para toda a família. Então vocês conhecem aquela história, que vergonha para nossa família. Você vai envergonhar seu pai, sua mãe, aquela coisa da honra, que a gente até conhece, né, das nossas tradições. Isso é uma camisa de força numa sociedade antiga. Cada uma dessas sociedades tinha esses padrões de o que é honrado e o que é vergonhoso. Né? Cometer pecados e não conseguir reparar o dano, o que era muito comum, porque era caro reparar o dano, trazia vergonha para aquela pessoa e para a casa dos seus pais. E essa pessoa, então, estava relegada à desgraça. Né? Por exemplo, pessoas leprosas, pobres, os pobres acabavam caindo nisso, né? Então vejam como é difícil separar este valor social do valor econômico, né? Porque a religião se encarregou de dizer que o rico era rico porque era abençoado por Deus, e o pobre era pobre porque estava sob maldição de Deus. É só lembrar daquela questão do jovem rico. Teologia da prosperidade lá do jovem rico, ali está perfeito, né? O jovem rico, ele vem que nem um pavão, dizendo, Senhor, eu observo tudo isso daí, né? E como você é um mestre muito famoso, eu vim aqui saber se eu devo ensinar alguma coisa para os seus discípulos, se eu posso te ajudar em alguma coisa, porque dentro do meu esquema social, eu sou rico, observo perfeitamente a lei de Deus e gozo de toda a respeitabilidade do povo. E Jesus dá uma catracada nele, né? Dá uma, como é que chama? Um mata-leão nele, né? Porque fala, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem e me segue. Jesus está dizendo, desce ao mundo da vergonha. Nossa, é mesmo. Venha ser desonrado conosco. Né? Porque as categorias que Jesus abençoa, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados mansos, etc., etc., são as categorias da vergonha, são as categorias da desonra. E Jesus, então, ali deu uma catracada na teologia da prosperidade. A gente lê e acha que só tá levando em conta o aspecto econômico, então, Exato. Então não é isso. Não é. É muito difícil separar. Né? Eu estou fazendo aqui uma tentativa de separar esta camisa de força social, essa cultura, né? Coisa que nós modernos nem sabemos o que é. Né? Porque para nós a cultura é algo fluido, é algo que está em transcurso, né? Nós nem sabemos o que é cultura brasileira, né? É uma coisa fluida, né? Não é assim até hoje em certos países orientais, né? Talvez na África, os árabes, né? Esses povos muito tradicionais, milenares, né? Então isso acaba funcionando como um laço, né? Que prende a pessoa, uma ideologia social que prende a pessoa em determinados comportamentos que ele tem que obedecer. Né? Então, mesmo que ele esteja sendo oprimido,
expoliado, explorado, ele tem que manter aquele status de honra sob pena de aumentar sua tragédia. Porque vamos supor que ele não cumpra a lei e ele passe a ser expulso da sinagoga, ou ele seja punido em público, ou um dos membros dessa família seja apedrejado. Toda aquela família iria carregar a vergonha, e o seu destino provavelmente seria a miséria, a mendicância e, quem sabe, até o exílio. Então, esse é um ponto muito importante. No terceiro tópico dessa aula, eu vou explorar um pouco melhor, porque daí nós vamos olhar o outro lado, né? O lado dos pobres, né? E a Bíblia não, mas os documentos da época têm uma palavrinha para descrever esse povo. E esse regime de organização social, usado agora para prender o povo sob a dominação romana e judaica, perdi meu pensamento aqui. Esse estado de coisas, né? Perdi aqui um pouco a ideia, mas tudo bem. Eu ia falar do povo oprimido, né? Peraí. Daqui a pouco volta, não se preocupem. O Falcão disse assim que é o que acontece em nossas igrejas. Não só honrar os poderosos da igreja, mas de qualquer esfera da sociedade. Obrigado, pastor Falcão, você me ajudou a lembrar do que eu ia falar. Que bom. Porque esta sociedade vai honrar a elite. Não importa se é... Então veja como a ideologia social é usada como instrumento de dominação. Porque quem são os homens honrados? Quem são aqueles a quem todos devem prestar quase que culto à personalidade? Aqueles que têm os instrumentos de dominação na mão. Quando a Bíblia fala em chefe, príncipe, principal, ela está falando dos ricos que são associados à religião. Porque a religião vai fazer o quê? Honrar os vencedores, honrar os ricos e as autoridades judaicas e os grandes, e colocar na base, lá embaixo nessa pirâmide social, os pobres, os doentes, os mendigos, as prostitutas, os publicanos, todo esse povo que é excluído. Então vocês imaginem o seguinte, Roma tá nem aí com um problema de religião, mas ela já é um peso desgraçado, né? Desgraçado mesmo, sem graça, né? Sem a graça divina. Por baixo desse peso, os judeus organizam a sua sociedade de modo a duplicar o peso sobre a sociedade. Então, de novo, eu pergunto aqui, como já fiz em aulas passadas, por que tem tanta gente atrás de Jesus? Né? Essas pessoas estão se sentindo sem espaço naquela sociedade. Sim. Está insuportável atender os requisitos para vencer naquela sociedade, para sobreviver. Quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você acha que ele está falando para quem aquilo ali? Né? Para os fariseus, para os saduceus, para o sacerdote, para os romanos, para os latifundiários? Não, né, irmão? Quem é que ora para comer o pão de hoje, ó Deus? Que eu tenha pão hoje, ó Deus. Os pobres. Os pobres. Então, dentro dessa sociedade rigidamente hierarquizada, que tem uma cúpula honrada, rica, santa e abençoada, Jesus vem aqui embaixo, né? Jesus vem aqui embaixo, ele fala para João Batista, aos pobres é anunciado o evangelho. Porque se atingir os pobres, liberta os ricos, né? Então, esse é o ponto aqui. A palavrinha, vê se a Irene escreve essa palavrinha ali, a palavrinha que eu vou colocar aqui, que ela é quase um palavrão, ela está em hebraico, né? Quase um palavrão,
que eu quero já apresentar ela aqui para falar dela futuramente, é An Haaretz. Escreve A-M, espaço H-A, apóstrofe, A-R-E-T-Z. Haaretz. An Haaretz. Por quê? Porque esse é o modo como se fosse assim, gentinha, gentalha, né? Tem um texto em João em que o povo da elite, né, o povo das elites, né, tem que falar bem assim para ficar bem gravado, das elites, né? Tem um texto em que esta palavra quase aparece. Provavelmente não aparece porque João escreveu em grego e essa palavra não teria sentido. Escreveu em grego e essa palavra não teria sentido fora dali. Que ele fala assim, essa plebe nada sabe da lei. Né? Eles comentam assim, puxa vida, olha lá, a multidão segue o cara, estamos perdendo o nosso tempo. A gente fala, tenta segurar de toda forma, e olha aí essa plebe que o segue. Né? E aí as autoridades sacerdotais falam assim, essa plebe maldita nada sabe da lei. Então ali aparece muito claramente quem é a gentalha, né? O povinho maldito que segue Jesus, né? O Han Haaretz, né? Parece árabe, né? Então, gentalha, as pessoas mais desprezíveis. Eu não sei se nós temos uma palavra, talvez alguém aí lembre uma palavra quando a gente quer se referir àquela escória. Não exatamente a escória moral, mas a escória social, aquela, sabe, o lixo da sociedade, claro, entre aspas, né? Esta coisa do, cara, entendeu? Como a mulher de Jó falou para ele, né? Amaldiçoa Deus e morre, pobre coitado, né? O que você está fazendo aqui vivo? Morra, povo, né? E Jesus, então veja, não tem classe média no mundo antigo. Tem uma elite que é elite em todos os sentidos, né? Excluindo, obviamente, aqueles casos de pecados e imoralidade, como é o caso dos publicanos, né? Mas ela é uma elite ampla, porque ela não é uma elite apenas econômica, né? Por exemplo, um fariseu poderia ser pobre, ou pobretão, né? Mas ele era uma autoridade, né? Um rabino poderia ser empobrecido, mas ele era um homem santo, um homem de Deus. Então, esta elite, esta organização social se torna um fardo pesado sobre o povo, porque para alcançar os favores de Deus, eles têm que se esforçar muito para subir até esta elite, né? Eles têm que se esforçar muito. Então, por isso que eu falei, esta ideologia social, ela acaba sendo uma camisa de força, né? Não há mobilidade social, né? Nós aqui modernos, né, do sonho americano, do capitalismo, não sei o quê, nós temos essa ideologia da mobilidade social, né? Você se faz, né? Faça-se você mesmo. Se você se esforçar muito, trabalhar muito, não tiver fim de semana, etc, etc, você enriquece, cara. Essa é a ideologia, né, da nossa sociedade. Então, pelo menos em tese, nós temos uma organização social que permite a mobilidade. Você pode cair, problema teu, né? E você pode enriquecer, mérito teu. Aqui não há mobilidade social, né? Aqui você está preso na sua casta indefinidamente. O filho do carpinteiro vai ser carpinteiro. O Jesus, se não fosse o filho de Deus, seria carpinteiro. E os seus irmãos carpinteiros. E os seus filhos carpinteiro. Né? Difícil. Ele poderia empobrecer muito facilmente. Né? E aí mendigar em alguma cidade, etc. e tal. Mas dificilmente ele iria ser dono de uma rede de carpintarias. Né? Isso não tem a possibilidade. Quando você fala em mobilidade, por exemplo, na nossa cultura, mesmo que eu, por exemplo, eu não vim de família rica, você não veio de família rica, então a pessoa pode estudar, pode fazer prosperar. Um mestrado, exato. Pode fazer ela ainda continua pobre,
mas ela achou um meio de penetrar naquela hierarquia ela social. Ela ascende socialmente, ela sobe na pirâmide um pouquinho. Na pirâmide ela sobe um pouquinho, então ela é considerada. Então, quando o pastor Falcão fala assim, não, então as pessoas... Então, por exemplo, ele é um mestre em tal área, um doutor em tal área. Dentro ali da igreja, ele vai ser considerado um pouquinho acima, né? Então, é incrível isso. Isso daí faz lembrar o Gessé de Souza, né? Quando ele fala... dessa questão da mobilidade social, por que a classe média valoriza tanto o ensino, né? Sim, os pais falam, você tem que estudar, tem que estudar, meu filho, tem que estudar, meu filho. E quando você torna médico, tem que ir lá para cima, não pode ir para o sertão do país, talvez né? Isso explique porque tem que subir. Porque as pessoas evidenciam tanto os títulos. Sim, doutor, mestre, claro, tem que ser chamado de doutor, porque né? você não vai ser rico, mas pelo menos eu tenho alguns canudos aqui, né? Exato. Bom, queria falar então agora um pouco sobre a relação patrono-cliente. Veja, nós conhecemos a palavra patrono, né? A palavra patrono vem de pai, né? E também conhecemos a palavra cliente, embora a palavra cliente hoje ela seja usada, digamos, no comércio, né? Cliente é aquele cara, aquela pessoa, né, que compra seus serviços ou seus produtos, né? Então, essa relação patrono-cliente, ela precisa ser aqui explicada para a gente entender um pouco como ela funciona. Então, esqueça o patrono moderno, esse patrono da educação, patrono do Brasil, patrono do exército, esqueça isso, que é o sentido moderno, né? A Igreja Católica poderia falar patrono, mas ela fala padroeiro, que é a mesma coisa, o padroeiro da cidade, o padroeiro não sei o que, do hospital, blá. Então, esqueça essa ideia, tá? Essa ideia moderna, religiosa, esqueça essa ideia. E esqueça também a ideia do cliente, porque cliente na nossa linguagem é um termo do comércio. E aqui não, aqui é um termo da vida social. Patrono e cliente são dois polos sociais, né, da estrutura social antiga e que vai também ser percebida no meio do povo judeu. Olha só, a definição, até se você quiser anotar aí, a definição desta relação social é relação de lealdade entre duas pessoas desiguais. Então, patrono é o rico, cliente é o pobre. E esta é uma chave, lembra que eu falei, essa é uma chave para interpretar a sociedade antiga, que foge à classificação moderna de classes sociais, né? Porque na classe social você tem patrão e empregado, regidos por uma relação de trabalho, né? Basicamente isso, né? Você tem os grandes donos de capital, você tem aí a classe média, que são os médios patrões, né, dos pequenos negócios, ou médios ou grandes negócios, né? E você tem a pobraiada, a mão de obra assalariada, quer ganhe pouco, quer ganhe muito, né? Os trabalhadores, né? Então, essa relação é uma relação econômica, né? Não é tanto uma relação social, né? Embora sirva para analisar nossa sociedade moderna, né? Essa foi a contribuição de Karl Marx para a sociologia moderna, a sociedade dividida por classes e os conflitos internos dessas classes sociais, né? A relação patrono-cliente, ela foge desta classificação moderna. Por outro lado, eu imagino que vocês vão se identificar com esta coisa aqui, que é aquele negócio mais ou menos como a gente estudou lá na 7ª série, 8ª série, do senhor feudal, né? Lembra do feudalismo? Quer dizer, lembra do feudalismo que nós estudamos, né? O feudalismo lá da Idade Média. Em que você tem um grande proprietário de terra, um nobre, né? Um nobre, associado à igreja, portanto,
mosteiro, né? Um mosteiro, uma igreja e um castelo, né? E uma renca de pessoas, famílias, etc. e tal, que são dos servos que vivem uma relação quase que parasitária, né? Dos benefícios recebidos daquele senhor em troca de proteção, né? Então é uma relação de trabalho regida por uma troca de interesses. Um grande poderoso que dá segurança, que cede as terras, né? Que patrocina ali aquela vida, quase uma cidade, né? E os pobres que não têm terra, não têm nada, não têm dinheiro, etc, etc, e usam aquelas terras para trabalhar, dali tirar seu sustento, e em troca dão uma parte, a boa parte, né, para os donos da terra. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Os pobres, que é a 90% da sociedade judaica, os pobres, né, que trabalham para comer, o que eles fazem? Eles vão se aconchegando, se submetendo a certos ricos. Porque, veja, ele era dono de um pequeno sítio. Por causa da dívida, ele perdeu esse sítio. Esse sítio foi incorporado ao latifundiário. Esse latifundiário fala assim, eu não vou trabalhar aí na terra, entendeu? Então faz o seguinte, você trabalha aí para mim, né? A meia. Né? Você trabalha aí para mim, você me dá 60%, 70% da produção e o resto fica para você comer. Era um acerto ali injusto. Lembra do Gregório Bezerra, né? O quimbão que ele falava, né? Esqueci o nome agora. Que é aquelas injustiças. O Brasil também teve feudalismo, aqui no Nordeste teve os senhores de engenho e tudo mais, né? Eram dessa época, e nossos pais, nossos avós, que arrendavam casa, meus pais que trabalhavam, né, nos cafezais, nos canaviais. Vai trabalhar a meia. Então, aí você percebe que esse sistema feudal e patrono-cliente também existia no Brasil. e em diversos lugares aqui. Mas como eu estava dizendo, o cara dizia, essa tua terra aí agora é minha, porque está aqui a escritura, você não pagou a dívida, etc. Então, chamava lá o conselho, né, da elite e falava, a propriedade desse pobre coitado aqui agora é minha. E ele vai trabalhar aí. Isto vai estabelecendo relações de lealdade entre pessoas desiguais. Uma hierarquia social, né, em que o pobre se submete àquele guarda-chuva de proteção. Por quê? Porque se ele for um pobre como os nossos pobres hoje, né, que não tem a proteção de ninguém, nem do Estado, ele está na rua da amargura, ele está lascado. Então o que ele prefere fazer? Ele prefere vender-se a um dono de terra, né, e pelo menos ter o que comer. Um tipo de trabalho assim semi-escravo, que hoje nós chamaríamos de análogo à escravidão, né? Porque a sociedade brasileira acha muito chocante falar em escravidão, né? Discutiram tanto isso na lei que a lei teve que dizer, tá, então vamos lá, trabalho escravo ou análogo à escravidão, mas mesmo assim eles não estão contentes. Esse estado de coisas, de certa forma, atenua o sofrimento dos pobres. Por quê? Porque cabe agora à elite tratar bem aqueles que buscam o seu favor. Por outro lado, esta pobraiada deve favores ao seu senhor. Está amarrada à pirâmide. Deu para entender? O chefe, o latifundiário, o rico, quanto mais ele empregar a pobraiada, quanto mais ele dá ali um presentinho de vez em quando, olha, tua filha vai casar, toma aqui um casebre para você morar, toma aqui um saco de trigo, um vinho para o casamento e tal. Quanto mais ele faz isso, dá esmolas publicamente, lembra de Jesus, né? Ai de vós que, né, fazem grandes e tal, né? Chama os pobres na praça e distribui lá umas moedinhas para os pobres coitados. Quanto mais ele faz isso, mais ele sobe, mais ele afirma o seu status de homem justo, de homem bom, né? Joga as moedas no gasofilácio do templo, né? Aquela exibição de bondade e tal.
quanto mais ele faz isso, mais ele afirma o seu papel de patrono da elite. E os pobres, por outro lado, ficam devendo favores a esse cara. Então, se você falar assim, pobre coitado, vem cá. O que estão fazendo com você é injusto. Essa terra é tua. Está escrito na lei de Moisés que a terra não se venderá perpetuamente. Vai atrás dos seus O que direitos. o pobre coitado vai dizer para ele? Cara, esse homem, se não fosse ele, eu teria morrido. Se não fosse ele... Vocês querem direitos ou querem emprego? Exato. Não reclame, trabalhe, né? Então, esta relação hierárquica de lealdade é também uma camisa de força que assegura a dominação dessa super elite, né? E também prende aquele devedor de favores, né? Bom, nós poderíamos dizer que aqui no Brasil, né, na nossa cultura patrimonialista, patriarcal, isso é muito forte, né? Até muito pouco tempo a gente testemunhava isso abertamente. Hoje a nossa justiça, coitadinha, né, fica aí tentando cortar esses favores, né? Porque você vai para cidades do interior ou em qualquer cidade brasileira, você vê aqueles políticos que são verdadeiros patronos, né? E você vê uma renca de pessoas que deve favor a eles. Não vão mudar de ideia. Não vão fazer a análise política para dizer, olha, o teu projeto não serve para mim, cara. Teu projeto não serve para mim. Teu projeto é para classe média alta, não é para mim. Mas a gente deve favor. É ele que arruma carro pra gente, é ele que arruma médico pra gente, é ele que deu dentadura, é ele que deu botina, é ele que deu gasolina, né? É ele que emprestou o trator para arar a nossa terra. Então, essa é a política clientelista, né? A gente não usa essa expressão, né? Clientelista. Esta amarração é uma chave de interpretação da cultura judaica. Pensa só, não é nosso objetivo hoje, mas pensa só no efeito Jesus, né? O efeito Jesus nessa pirâmide, né? O choque de Jesus com esta pirâmide social, né? Quando ele se assenta na mesa da gentalha, né? Quando ele se anda com os impuros, quando ele prega o evangelho para eles, quando ele ora por Maria Madalena, né? Quando ele entra na casa de Simão o leproso. Pensa só no efeito de Jesus encontrando esse estado de coisas, né? O interessante é que a gente pode criar uma relação, fazer um paralelo com o feudalismo, Sim. com o passado, mas a gente pode também estabelecer um paralelo com o presente, né? Claro, é isso que eu falei, que da nossa classe política, né? Nós, aí é uma questão que talvez valeria a pena estudar à parte, né? Não é objeto e também não é da minha competência, né? Mas quem conhece um pouco da sociedade brasileira mais a fundo, né? Mais por baixo das ideologias, sabe que nós viemos de uma cultura medieval feudalista, né? E que Portugal foi um dos últimos países, Portugal e Espanha, dos últimos países da Europa a fazerem a transição, né, do mundo medieval para o mundo moderno. Né? Por isso são países mais pobres na Europa, em grande parte, né? Porque se mantiveram medievais. E o Brasil foi descoberto e foi colonizado por uma ideologia feudalista, né? Então, a gente está lendo uma biografia aqui do Gregório Bezerra, um brasileiro, um guerrilheiro brasileiro, e ele é do início do século XX. Né? A família dele vivia no sertão do Pernambuco, início do século XX. O regime é feudal. Sim. O dono do senhor de engenho, o dono das terras,
do engenho e etc., ou de outras coisas que eles plantavam lá, era o dono absoluto, inclusive faz justiça, pune, prende, castiga, mata, né? E expulsa. Só os filhos deles que estudam. Feudalismo total. Só, exato. Ou ele adulto feudalismo. Que foi ser alfabetizado. Exato. Depois de muito tempo. E essa estrutura mudou, né? Não, ela é preservada em grande parte, né? Nós nos anos 90 moramos no interior do país, né? Nós vimos tudo isso, nós vimos pessoas trocarem voto por botina, né? Por uma bateria. Meu carro estava sem bateria, o cara veio aqui, eu aceitei, votei nele, entendeu? Isso que eu ia falar, o clientelismo no aspecto político, né, na época das eleições, né? Parece que isso está muito dentro da nossa cultura. Né? Quando a gente fala de patriarcado, né, regime patriarcal, a gente não está se referindo apenas ao pai de família, né? A gente está se referindo também a uma estrutura social. Então percebam a bomba que é quando Jesus fala assim, a ninguém chameis vosso pai. A ninguém chameis vosso pai. O que ele está querendo dizer, né, na verdade? Ele está articulando as massas camponesas. Ele está rompendo esses cinturões, dizendo, se vocês não se tornarem como crianças. Ora, criança está no fundo, está no porão da pirâmide social. Vocês estão achando que a criança da época de Jesus é a criança de hoje? Que manda, pinta e borda em cima dos pais? Não! A criança no mundo de Jesus era inferior a um escravo. E Jesus está dizendo, se vocês não descerem ao nível social das crianças, vocês jamais operarão o reino de Deus. Sem isso a gente não entende, tá? Vamos lá? Beleza? Perguntas, comentários? Acho que não, deixa eu ver. Bom, eu estou indo aqui então, vocês vão acumulando aí as perguntas, né? Eu estou indo aqui então para fazendo uma transição da área social para a área econômica, né? E para isso nós precisamos lembrar, porque isso vocês todos nós sabemos, né? Mas é importante lembrar isso aqui agora, que você tem no mundo antigo, no mundo de Jesus, uma sociedade agrária. É claro, né? Qual é a grande riqueza, qual é o grande bem, o principal interesse de uma sociedade? O campo. Então, nessa sociedade antiga, o campo é o centro da vida social. A cidade é inferior ao campo. Você vê isso na Bíblia. Por exemplo, quando Neemias reconstrói o muro de Jerusalém, ele tem que praticamente obrigar os judeus a se mudarem para Jerusalém, porque eles querem viver no campo. O campo é o centro da vida. A cidade serve para segurança, para comercializar alguma coisa, para o governo, para o culto, para estas coisas. A cidade é quase que uma fortaleza daquela vila, né? Mas a vila é o centro da vida daquele povo. Portanto, a riqueza daquele povo é a terra, é o campo. E todo mundo daquela sociedade, exceto uma pequeníssima parte da sociedade, vive do campo. Portanto, ter terra é ter segurança, é ter os meios de vida. Perder a terra, embora hoje ainda nós podemos dizer que perder a terra é uma grande tragédia, né? Porque vai inchar as cidades não conseguem absorver todo essa massa de pessoas que são expulsas do campo e vêm para a cidade, embora isso ainda hoje seja um drama, não é comparável ao mundo antigo, porque perder a sua terra, não ter onde plantar, é ser banido da sociedade. Se você não tem terra, você é um maldito. O que você fez que você perdeu sua terra? Ah, tive dívidas. Por que fez dívidas? Porque a situação apertou. Cara, vai na sinagoga. Vai confessar pro bispo lá, porque isso não é normal, né? Quem cumpre a lei de Moisés colhe 100 por 1, né? Então vejam isso.
o centro da vida social é o campo. Qualquer alteração que alterar esse estado de coisas quebra a estrutura social daquele povo. O que está acontecendo na época de Jesus, e isso tem que ser levado em conta, é que o sistema de distribuição de terras estava completamente alterado pela presença do império na região, né? Porque o império chegou tomando terras e distribuindo terras para os seus grandes, né? O Herodes também havia feito muitas guerras, conquistado muitas terras e dado terras para os seus apaniguados, né? Para os seus protegidos. Então aí você vê a relação patrono-cliente, né? E isso significa que muitos judeus perderam suas terras. Além disso, muitos conflitos no Império obrigaram judeus a migrarem para a Palestina. Por exemplo, tiveram que sair da Cisjordânia, né, do além do Jordão, e virem para cá. Tiveram que sair do meio dos Edomitas, vir para Jerusalém. Tiveram que sair de Samaria e ir para Jerusalém. Para Jerusalém não, para a Judéia, para a Galiléia, para a terra dos judeus. Só que não havia terra para dar para esse povo, né? Não fizeram a reforma agrária. Então aquela caquinha da Galileia e da Judéia se tornou, pasmem vocês, latifúndio. Claro que não dá para comparar com os latifúndios brasileiros, né? Porque tem alguns que são maiores do que Israel inteiro. Mas para a realidade de Israel, eram latifúndios, né? Bom, o que vai acontecendo aqui então? Primeiro, você tem uma massa de gente que depende de trabalho. Herodes deu muito trabalho para essas pessoas porque ele fez muitas construções. Só que a época das vacas gordas acabou, né? E eles então ficaram desempregados. Por que tem tanto pobre atrás de Jesus, né? Porque tem tanto... lembra daquela parábola dos trabalhadores na vinha? Eles estão na praça central, aguardando passar o ônibus, né? O ônibus dos, como é que chama aqui? Dos boia fria. Dos boia fria. Então o ônibus passa 6 da manhã, leva um tanto para a terra do dono da terra, para o administrador, né? Depois ele fala, vou buscar mais gente. Volta lá, tem mais peão lá, leva mais um tanto. Até que 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele volta na praça e pensa, cara, o que eu vou fazer com vocês? Vamos lá, né? O que isso mostra? Um excesso de oferta de mão de obra para pouco trabalho. Então, quando essas pessoas não têm terra e também não têm trabalho, o que é que você tem? Fome. Você tem miséria. Então, aquela mobilidade social que eu falei, ela é fácil para baixo, para cima não. Então, empobrecer numa sociedade dessa é fácil, né? Enriquecer é muito difícil, a não ser que você se meta com um negócio sujo, como, por exemplo, ser publicano. Essa pessoa, eu vou deixar minha família morrer de fome, né? O cara ali me ofereceu, basta eu recolher impostos do meu bairro. Eu vou fazer o quê? Eu vou, né? É que nem o tráfico das favelas, dos bairros da periferia. Se eu vou deixar minha família morrer de fome, o cara me oferece emprego. Emprego sujo. Problema com a polícia. Eu vou fazer o quê? Né? Não estou querendo justificar a entrada no crime, mas estou dizendo como a pobreza se torna uma porta, um tobogã, né, para a pessoa escorregar e ir para a ilegalidade. Um outro problema muito sério aqui, muito sério, que você vai perceber no vocabulário do Novo Testamento, e normalmente a gente não percebe isso, é o endividamento. Porque, veja, eu falei dos pobres que já não têm terra. Mas se... Eu estou no campesinato ali. Um pouquinho... por aí.
Mas se eu falar daquele pequeno agricultor que está lutando bravamente para cultivar sua terra, para não perder, ele não tem dinheiro para semear, ele não tem dinheiro, ele precisa de empréstimos. Ora, quem que é o dono do dinheiro? Os latifundiários. Como é que chama? Esses caras que emprestam dinheiro, os agiotas. Os agiotas, né? Quem é que tem dinheiro, capital na mão? A nobreza. A nobreza, que não suja suas mãos com terra, né? Tem terras, né? Empresta para aquele pobre coitado a juros exorbitantes. E o cara fala com fé em Deus, né? Fé em Deus e Nossa Senhora, se Deus ajudar Nossa Senhora a não atrapalhar, né? Nós vamos colher e vamos pagar a dívida, né? E tome lá a procissão, a sinagoga, e promessa, e etc, para Deus mandar chuva para o sertão da Judéia, que a terra era ruim, né? A Galileia era fértil, mas a Judéia era ruim, era uma porcaria de terra, né? E o cara não consegue pagar. O cara tem que pagar impostos para Roma, tem que pagar os impostos do templo e agora tem que pagar a dívida que ele contraiu e ainda alimentar sua família e ainda fazer estoque. Resultado, perde as suas terras. Então, esta máquina de produzir endividados e pobres, né? Esta máquina de transferir bens para a pequena elite atingiu sua culminância na época de Jesus. Por isso Jesus fala tanto em dívidas. E nós mudamos a oração do Pai Nosso para dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, cara de pau. O original está dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está dizendo: gente, se vocês continuarem explorando o seu próximo, porque se eu estou devendo, lembra do credor incompassivo, né? Eu devo para o cara, mas você deve para mim. E ele está me cobrando e eu cobro você. Fala, gente, Jesus está dizendo: gente, vocês vão se matar desse jeito, porque vocês estão reproduzindo o mecanismo de opressão. Sim. Então, perdoem as dívidas, deem um ano de jubileu, lembrem da lei de Moisés, rasguem as dívidas. Rasguem as dívidas. Por quê? Porque vocês vão ter alívio para plantar e colher. E o outro também vai plantar e colher. Aí você vai poder comprar, você vai poder vender e a economia renasce. Então perdoa as dívidas. E Jesus botou isso na oração. Mas nós somos tão espertinhos que nós trocamos por um eufemismo, né? Para espiritualizar, né? Espiritualizar. Isso que eu ia dizer, ele não estava pedindo nada além para você ser bonzinho e perdoar. Como hoje, por exemplo, alguém vai e eu empresto dinheiro. Aí eu leio a Bíblia e falo assim: é para perdoar, né? Eu não posso cobrar dele, porque eu tenho que perdoar, e não posso cobrar nem a correção monetária, porque eu tenho que perdoar. Mas não é isso. É a aplicação da lei de Moisés que estava sendo desobedecida, né? Do ano do jubileu, as proteções que tinha, né, a favor dos pobres. E outra, né, a terra não era de ninguém, era de Deus. Isso fica muito claro em Salmos. Mas veja, a ideologia, por isso que eu estou usando a palavra ideologia, a ideologia é que convencia o povo de que esse estado de coisas, essa estrutura social é legítima. O povo lia a lei de Moisés, o povo tinha acesso à Torá, o povo sabia da lei de Moisés. Eu e você sabemos, que lemos o Antigo Testamento, estudamos no seminário, na faculdade. Eu e você sabemos. Mas o Zé Povinho sabia? Eles não sabiam. Eles sabiam a interpretação que o rabino dava na sinagoga. E o rabino, de certa forma, fazia um papel, né, como eu já falei nas aulas anteriores, um papel de tornar a lei de Moisés pesada. Agora, tem um ponto aqui importante que eu preciso destacar. O povo judeu tem
tinha uma ideologia, uma cultura, né, de libertária. Então, vocês vão ver isso na próxima etapa do curso, que a dominação dos judeus não é algo fácil. Nem para os romanos, nem para os judeus. Porque é da sua índole o libertarianismo. Entendeu? Então, essa estrutura, ela está sempre a ponto de explodir. Ou seja, os seus dominadores, tanto os romanos como essas autoridades judaicas, eles estão tendo que administrar uma bomba. Por isso Jesus é tão perigoso. Por isso Jesus é tão perigoso para os romanos e por isso é tão perigoso para os judeus. Né? Por quê? Porque Jesus vai tacar fogo nessa palha seca. E aí é um perigo. Sim. E é um perigo para Jesus também. Quando Jesus foge do povo, porque o povo quer transformá-lo em rei, Jesus está lidando com expectativas e com esperanças de um povo que está para explodir. Então, se Jesus fosse um Che Guevara, um guerrilheiro, ele teria levado esse povo ou à vitória ou ao suicídio. Sim. Que é o que depois vai acontecer nos anos 70. Ele iria tentar tomar o domínio. Contextualizando, né, o Mindu está dizendo aqui, a mudança do modo de produção não é feita por decurso de tempo. Eles coexistem ainda nos nossos tempos. Vários trabalhadores são ainda resgatados em situação análoga à escravidão. Isso, exatamente. Por isso que quando você falou no início, eu falei o seguinte, estas chaves de interpretação, elas estão aqui presentes. O Mindu lembrou muito bem, né? Não é assim, não, hoje nós estamos na pós-modernidade, todo mundo está na pós-modernidade. Não, nós temos vida antiga, vida medieval, feudalismo, clientelismo, né? Nós temos tudo isso. Ele diz ainda, e nos grandes centros como São Paulo, vários bolivianos e paraguaios são explorados como escravos em fabriquetas de tecidos. Exatamente. Pobre engolindo pobre, tá vendo? O regime, né? Porque essa escravidão moderna, especialmente a escravidão urbana, né? São pequenas fabriquetas exploradas por grandes grupos econômicos, né? Grandes marcas, grandes grifes, né? Que exploram mão de obra desses intermediários que exploram aqueles que estão numa situação pior do que eles. Sim. Né? E se morrer lá, etc., ficar doente, etc., traz outro. Né? Entende? Então, e a ideia é assim... Jesus quer romper esse ciclo. A ideia aqui, por exemplo, é assim, eles estão sem emprego mesmo, estão com fome, então se eu der... Você quer direito ou salário? Né? Então, assim, eu vou dar pelo menos comida para eles, né? É a nossa reforma trabalhista, né? Vocês querem direitos ou querem salário? Ou quer cesta básica? Eu quero emprego. Então, não reclame e trabalhe. Né? E essa ideologia diabólica, né? Se você trabalhar muito, você enriquece, você também chega lá. Né? E é mentira. E grande parte da sociedade acredita nisso e, por causa disso, explora o mais pobre do que ele. Né? Jesus está desarmando esta engrenagem. Entende? Jesus está travando a roda, como dizia o Dietrich Bonhoeffer, né? Jesus está travando essa roda, né? Ele está emperrando esse estado de coisas. E ele está falando aos pobres. Porque Jesus não gosta de rico? Não, porque os ricos não querem ouvir. Quem está com a corda no pescoço, clamando ao Pai do céu para mandar maná, é o povo pobre. Ora, por que o povo pobre está pedindo maná do céu? Porque ele não tem mais terra, ele vai comer do quê? Não tem padaria na esquina, né? Não tem mercado de trabalho, tem a terra. Né? Mal e mal tem lá um lago salgado lá para pescar um pouco de peixe, mas Roma come tudo. Entendeu? Por que quando Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, eles largam tudo para segui-lo? Você acha que eles tinham lá uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, faturando seus milhares por ano, seus milhões, e era uma classe média sofisticada, que tinha clube, e etc, etc? Não, largaram porque, quem sabe esse homem nos salve da tragédia, entendeu?
Então não tem classe média lá. Né? Todo mundo que você vir no Evangelho ou está lá em cima, né? Econômica ou socialmente ou moralmente, ou está lá embaixo. Diferente de hoje, né? Hoje nós temos a tal da classe média, que é uma classe fruto da modernidade, da Revolução Industrial, da melhoria da qualidade de vida e tudo mais, né? Mas... Não é nem a elite, nem a Anhaaretz. Nem não a é nenhum nem gentalha. outro, né? Mas... Não está morrendo de fome. É a testa de ferro, de acordo com o Gessé de Souza, né? É a testa de ferro da elite, né? Faz o serviço sujo da elite. Exatamente. Nossa, incrível. Então, bom, pode seguir. Tá. Queria falar um pouquinho sobre escravidão, né? Porque endividamento, este autoendividamento, como se fala hoje, né? Não sei quantos por cento das famílias brasileiras estão devendo. Então chega num ponto que beira a insolvência, ou seja, cara, tá todo mundo ferrado, vai todo mundo pro Serasa, né? O comércio vai travar, também vai ter dívida, etc, etc. Todo mundo está endividado e só os bancos estão ganhando dinheiro. Então, esse excesso de endividamento vai produzir não apenas gentalha, mas vai produzir a escravidão por dívida. O que é escravidão por dívida? É quando o cara não tem mais nada para alienar, não tem mais nada para entregar, a não ser seu corpo, né? Porque a mão de obra ele ainda poderia vender, mas não basta. Ele deve muito. Lembra lá da Mateus 18, parábola do credor incompassivo, né? Um senhor veio trazer ali para um acerto de contas. Mateus 18, 18, eu acho. Quando Jesus fala do perdoar 70 vezes 7, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Ali também o contexto é dívida. Porque Jesus conta uma parábola da dívida, né? Então não dá para espiritualizar, tem que ler o capítulo inteiro. Então Jesus ali fala assim, ó, um senhor, um nobre, ajuntou lá a sua pobraiada para ajustar a contas. Pegou um cara que falou, você não tem saída. Né? Eu já explorei tudo, já tirei tudo que é teu, você não vai conseguir me pagar. Olha a dívida do cara. Olha a dívida impagável do cara, né? E aí o cara pede clemência, fala, Senhor, me ajuda, papapá, e o Senhor então fala assim, quer saber? Cara, vai embora, vai. Né? Rasga a dívida, grande parte dessa dívida era juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, impagável mesmo. Então, quer saber? Cai fora daqui antes que eu mude de ideia. O pobre coitado sai e fala assim, cara, eu passei vergonha, né? Eu passei vergonha, eu raspei na desonra. O que eu estou fazendo? Que tipo de homem que eu sou que quase submeti minha família à escravidão? Escravidão é desonra. Lembra da honra e vergonha? Né? Então ele fala, vou começar a ir atrás dos caras que me devem. Né? E pegou o primeiro. Quando pegou o primeiro, os caras falaram, bicho, você não vai escapar. Né? Você não vai escapar porque você também foi perdoado e você tinha que ter feito isso. Então Jesus está dizendo que o perdão deveria desencadear, né, relações de graça e de perdão, como a lei de Moisés mandava. Né? Como a lei de Moisés mandava. A escravidão, então, ela tem um certo limite aqui, né? Mas ainda é uma desonra e uma tragédia para aquela sociedade. Perguntas, comentários? Não, eu só estou pensando aqui que a gente ler as palavras de Jesus, de acordo com esse contexto que você está abrindo para a gente, elas vão acender agora. Elas vão acender. Completamente diferente. Exato. Essa é a minha expectativa. Até né? o Pai Nosso que você falou. Claro, né? claro. Olha, Não do posso que o Pai Nosso está trocar por dizendo. ofensas. Não posso. Não pode. Claro que ele está falando de ofensas também, claro. Né? Mas claro que é o literal também. Mas o literal ali é dívidas e devedores. Né? Agora, deixa eu falar uma coisa que é importante. Acho que você falou isso e eu esqueci de comentar. Deixa eu falar uma coisa que é importante. Isso aqui não é passar a mão na cabeça de caloteiro, viu? Exatamente. Porque tá cheio de irmãozinho e irmãzinha,
né? Usando até que a Bíblia compra e não paga, compra e não paga, né? Não honra seus compromissos. Jesus está falando de um alto grau de endividamento que vai levar à insolvência, vai ferrar todo mundo. Então ele não está falando daquela coisa assim, irmão, me empresta aí 100zão, que deu uma quebra aqui e tal, papapá, eu preciso, não tenho, vou receber, eu te dou. Não, exato, ele está falando de um sistema escorchante que está sendo reproduzido e vai alcançar até o pobre mais pobre. Ele fala, vocês vão se matar. Vocês vão se matar. Né? O que adianta você ser um agiota se você também vai se quebrar? Né? Então Jesus aqui está condenando aquilo que a Igreja Católica condenou durante muito tempo. E que os protestantes conseguiram furar o bloqueio, né? E tornar o juro, o capitalismo, como sendo algo divino. Mas a Igreja Católica, por muito tempo, considerou proibida a prática de cobrar juros. E os crentes se orgulham de terem inventado o capitalismo. Né? O Max Weber nos acusou de sermos os pais do capitalismo e nós tomamos isso como elogio. Né? Nós tomamos isso como elogio. Né? E criticamos a Igreja Católica porque foi rigorosa. Né? Rigorosa, claro, cometeu seus erros, etc, etc. Não estou discutindo, não estou passando pano aqui para ninguém. Mas, nesse quesito, freou a sanha dos acumuladores. Sim, né? E nós transformamos a acumulação em bênção. Tem que tomar cuidado porque a correção monetária não é juro. Sim. Existe a correção monetária que é devida, né? Por exemplo, você emprestou por 6 meses, se a pessoa te pagar o mesmo, tanto você vai sofrer uma perda. Aliás, isso é bíblico, né? Aparece lá na parábola dos talentos, aquele servo mau que oculta o dinheiro. Jesus fala, por que você não entregou no banco? Pelo menos eu receberia de volta o que é meu. Né? De volta, então, que é a correção monetária. Isso. Agora, juro é diferente de correção monetária. Juro é diferente, exatamente. Né? Já é da ideologia que nós seguimos. Bom, um outro pequeno comentário aqui que eu acho que ajuda vocês entenderem esta questão. Eu já misturei aqui, né, social com econômico. Já estou na parte econômica, quando eu falei da terra, do endividamento e tal, é um quesito econômico, né? Mas eu queria falar aqui para vocês uma coisa importante, eu até já falei, mas quero repisar isso aqui, que é a questão do modo de produção. Então, talvez a gente não entenda muito bem isso, né? Mas eu falei agora há pouco que o mundo antigo é um mundo agrário. Então, o que organiza a sociedade é a terra e a produção. Vocês sabem que foi a agricultura que inventou a civilização. Né? Quando o ser humano conseguiu dominar a técnica de plantar e colher, é que ele então se assentou. Por isso que a gente chama assentamento rural. Né? Assentamento. Se o ser humano não fosse capaz de dominar este processo fantástico, que é controlar, né, semeadura, produção, colheita, armazenamento, venda, replantio. Se ele não conseguisse controlar isso, ele seria um nômade coletor, né? Viveria do extrativismo. Então, a produção agrária é a responsável por toda sociedade estável. Não há sociedade estável sem um tipo de extrativismo. Né? Ele tem que ter ali um tipo de agricultura, um tipo de produção. Esse tipo de produção, então, é o centro da vida social e econômica. Então, todos devem ter terra e devem trabalhar na terra. Quando o povo judeu, essa então era a lógica da lei de Moisés, do povo judeu, que era basicamente igual a todos os outros povos, né? A lei de Moisés apenas tinha certas inovações, como o ano do perdão, o ano do jubileu, aquela questão da herança que não se pode vender. Ela tinha umas melhorias para proteger o funcionamento dessa sociedade agrária. A presença do império estrangulou esse sistema. Por quê? Porque o império está ali para cobrar impostos. Basicamente isso que ela quer, impostos.
Em troca, ela te protege, para que você possa produzir em paz para pagar impostos para ela. Não é porque ela é boazinha, né? Ela estabelece ali uma relação patrono-cliente, né? Mais ou menos isso. Só que isso, irmãos, esse é um ponto importante, desequilibra o modo de produção agrário. Por quê? Porque agora o cara tem que produzir excedente. Porque uma parte da produção ele vai ter que alienar, ele vai ter que pagar. E qual o benefício que ele vai receber? Apenas o de sobreviver. Entende? Então, se eu vendo a minha produção, eu recebo dinheiro de volta. Com esse dinheiro, eu supro as minhas necessidades. Estou pensando aqui como um agricultor, né? O cara produziu trigo. É claro que ele não vai comer todo aquele trigo. Ele separa uma parte para o replantio, separa uma parte para alimentar sua família enquanto espera a próxima safra, e uma outra parte ele vai vendendo, vai comercializando para poder se sustentar e para poder comprar as coisas que ele precisa, que não são trigo. Esse é o beabá do comércio. Quando chega um poder invasor que está ali para cobrar 30%, 40% de impostos, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que usar a mesma terra para produzir 40% mais. O que eu quero que vocês entendam aqui, que o ponto importante é o seguinte: a presença do império já pressiona o modo de produção, já desequilibra tudo. Por quê? Porque agora a chance de endividamento e de empobrecimento vai aumentar muito. Então, Roma, a própria presença de Roma, estou ligando essa aula com a aula 5, a própria presença de Roma aqui já pressiona a sociedade e a economia judaica. Entendam isso. Todos agora estão sob dominação. Esta pressão de Roma sobre o sistema de produção é brutal. E isso vai implantar dentro da sociedade judaica a quebra da lealdade, a quebra da solidariedade. Presta atenção nisso. Porque agora, para sobreviver, eu tenho que me entender com os homens. Entende? Então agora, para sobreviver, eu vendo o irmão, mas eu faço acordo com o cara. Sou eu e minha família ou o outro? Eu vou escolher. Não tem mais. Não tem mais aquele negócio de resgatar o endividado. Não tem mais, acabou. Exatamente. Então, como é que, eu ia fazer essa pergunta, como é que eles conseguiam obedecer à lei de Moisés no quesito, por exemplo, do ano sabático, do descanso da terra? Porque não podia descansar a terra. Roma queria a parte dela. De certa forma, é possível que houvesse o respeito a estas regras. Por quê? Porque o povo judeu conhecia a lei e poderia se insurgir contra o templo. Então, por isso que eu falei agora há pouco, o templo tem que andar devagar aqui, né? Tem que andar devagar e tal. Que Roma... tem que saber como apertar. Roma tolerava a religiosidade do povo, né? Porque isso não causava grande prejuízo para eles. Eles não obedeciam isso, eles nunca obedeceram. Então, mas é isso que eu quero falar. Há possibilidade de que estas regras tenham sido observadas mal e porcamente. Por quê? Porque quem definia o calendário eram as autoridades judaicas, né? As autoridades judaicas. E pode ser, então, que eles tenham feito ali um salameleque ali, né? Para empurrar um pouco essas regras. O problema é que agora vem a crueldade, né? A ideologia cruel. O problema é que as autoridades judaicas, que também são autoridades religiosas, autoridades políticas, autoridades jurídicas, faziam interpretações da lei de modo a contornar estas regras do povo judeu. Um exemplo é aquele do Corban que eu falei numa das aulas anteriores, né? Em que Jesus fala claramente isso. Vocês sabem que a lei de Moisés manda honrar pai e mãe. O que vocês fazem?
consagram o dinheiro a Yahvé. Então, é um jeitinho. Vocês pensam que foi o brasileiro que inventou o jeitinho, né? Não é. Foi o ser humano. O ser humano. O ser humano vende o outro, mas ele escapa, né? O homem é o lobo do homem, né? Então, o que eles faziam? Eles davam um jeitinho de contornar a lei. Para responder essa tua pergunta, eu tenho aqui uma informação que se chama prosbul. Prosbul. O prosbul, isso aqui ninguém sabe, só os judeus sabem isso, né? O prosbul era um tipo de artifício legal, não está escrito na lei de Moisés, mas está escrito na tradição dos anciãos. Era um jeitinho de proteger o dinheiro no templo e escapar do perdão de dívidas. Isso se chama prosbul, né? Eu acho um pouco difícil de entender, eu vou ver se eu consigo uma explicação melhor para colocar ali no chat. Eu já estudei isso aqui, mas é um negócio meio complicado, porque veja, quando eu acho que na aula, lembrei agora, acho que na aula da Teologia da Generosidade eu explico isso. Mas é um negócio meio complicado, eu vou pegar lá para poder colocar aqui para não falar besteira. Mas a dívida era o seguinte, a dívida era contraída num escrito, como se fosse uma nota promissória, né? Um escrito assinado, né? Na presença de testemunhas. Então você contraía uma dívida, está feita aqui tua dívida, está escrita. Esta dívida era colocada no templo, porque o templo era o lugar mais seguro para guardar qualquer coisa. Né? Vai que queima lá, não sei o que, e o cara fala, não te devo nada, não tem prova nenhuma. Não, tem sim, senhor. Está lá no templo. Né? Então, olha isso, o templo se tornou um tipo de serasa, né? Uma casa forte e um serasa. É verdade. Para dizer, vocês estão devendo, né? Tem um artifício aqui desenvolvido por um sábio chamado Hillel com H e L no final, Hillel, né, famoso, em que ele propôs um artifício que era prosbul, em que o credor alienava a dívida em nome do templo, ele despersonalizava a dívida e com isso a dívida passava a ser do templo. E depois do ano sabático, ele resgatava essa dívida de novo. Então, ele contornava de acordo com a lei, tá certo? De acordo com a lei, ele contornava a lei de Moisés para escapar do perdão das dívidas. Então, o Corban é um exemplo e esse prosbul é outro exemplo de como, mesmo cumprindo o ano sabático, mesmo que eles tivessem lá observado, relaxadamente e tal, observavam, né? E Roma, tudo bem, para manter esse povo em paz, deixa eles aí, né? Já não produziam grande coisa mesmo, né? Era mais para manter o povo subjugado, não era uma terra fértil, não era grande coisa. Roma não dependia tanto. Não. Roma dependia do Egito, né? Tá. O Egito era o celeiro. Israel era mais para manter subjugado mesmo, que era um povo muito rebelde. Mas só para mostrar como eles faziam esses contornos para manter esse estado de coisas. Bom, até aqui eu acho que eu falei bastante coisas que já deu para acender, assim, para iluminar, né, a nossa mentalidade. Percebam que tem um amplo vocabulário de Jesus nos evangelhos, quando ele fala do administrador, da terra, do senhor, do escravo, da dívida, do empréstimo, do pão. Você tem que colocar agora esse cenário do empobrecimento, esse cenário da brutal pressão sobre o povo judeu, né? Que é exercido tanto pelos romanos como pelas próprias autoridades judaicas, que usufruem privilégios como credor do seu próprio povo. Quem é que empresta dinheiro para o judeuzinho? É Roma? Não. É aquela elite que Roma gerou. Sim. Entende? Roma é que produziu, que inchou essa elite de nobres, ricos, latifundiários e tudo mais. Eles são beneficiários do Império Romano. Por isso eles não têm pressa de se libertar de Roma. Por isso eles não seguem Jesus. Eles preferem matar o Jesus.
Porque o Anás e o Caifás, eu acho que em João 11, ele fala isso claramente. Convém que morra um homem. Porque se esse cara agitar demais, vem os romanos e tiram o nosso lugar. Então ali está muito claro que a preocupação deles é com eles. E eles estão confortavelmente instalados. Eles ganham da parte de Roma poder e ganham dinheiro do seu próprio povo. É nesse estado de coisas que eles vivem. Espero também que vocês consigam ler o Evangelho com esses 50 tons, né, de vermelho, né, de sangue, né, e que também consigam relacionar isso conosco, né? Como os impérios estão pressionando a nossa economia e a nossa sociedade. Como que a dominação do povo brasileiro pressiona a nossa sociedade, torna a todos nós, né, escravos desse sistema e nos oprime terrivelmente. Sim. E aí você vai ser solidário? Né? E aí nós vamos, cara, eu vivo para mim, eu trabalho para mim. Né? Como a gente falou na aula passada, não quero pagar nem dízimo. Eu não vou ajudar ninguém. Né? Eu não vejo os pobres. Não vejo. Né? Mas todos nós estamos dentro desta amarração, né? E todos nós jogamos o nosso papel dentro disso. Cabe a nós nos rebelarmos contra esse sistema e dizermos: eu serei misericordioso, eu serei compassivo, eu não seguirei essas regras, né? Eu vou subverter o sistema. Eu participo do sistema porque é o sistema do mundo, não tem como sair, a menos que eu vá para as montanhas, né? Como alguns crentes já foram, né? E muitos foram e iluminaram a igreja. Mas Jesus falou: não penso que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. E você pensa que o maligno, né, irmão, é só o bandido esfomeado que vem te perturbar ou bater na janela do seu carro, né, e tal. Né? O maligno está no sistema. O Vinícius diz assim: é difícil para nós que vivemos após 2000 anos de avanço da tecnologia agrícola, principalmente a Revolução Verde, entender como qualquer imposto sobre a produção na antiguidade podia ser suficiente para significar a fome. Exatamente. Mas tem que levar em conta, Vini, também todos os impostos do templo, a carga toda, aulas, né? A carga toda. Toda a carga. Então não era só o de Roma, né? Isso. E produzir 40% a mais é a mesma coisa que falar assim: trabalhe e faça mais 40% em hora extra do seu dia. Exato. Quanto isso iria significar, né? Então é muita coisa. Mas essa questão da fome que ele levantou é muito importante, porque mesmo Roma passou por fome. Então veja, essa máquina é uma autofagia. Sim. Né? Em Atos fala que houve fome na época do imperador Cláudio. Ágabo, né, previu fome. Como que um império... Não, é a fome de comer mesmo, é a fome de tomar. Você toma tanto que você estrangula o sistema. Não é que não produziu. Não é que não produziu, é que você estrangula o sistema. Não? Olha só, a Rosana diz assim: no Pai Nosso, Jesus está usando o recurso oposto ao normalmente usado na literatura e oratório, que parte do sentido figurado simbólico para produzir ao literal. Legal. Jesus usa o sentido literal, do qual podemos depreender o figurado. Sim. E a dívida é dívida mesmo, mas também simboliza ofensa. Sim, o problema que eu vejo nisso... Bem observado. Uma observação que eu queria fazer sobre isso é a seguinte: quando você lê ofensa só, né, ofensas ou ofensas em primeiro lugar, você está tirando todo o sentido literal, a força das dívidas e a opressão da época, né? Sim. E outra coisa, a gente costuma ler mais no sentido pessoalizado, no sentido individualizado, e aqui o Pai Nosso tem um sentido coletivo. Sim, não diz Pai meu, por exemplo, é Pai Nosso. Então ali o sentido é coletivo. E quando eu penso que é só alguém que está me devendo,
se eu pensar em dívidas, mas eu pensar só em mim, alguém que está me devendo, então eu não posso cobrar, eu tenho que perdoar. Não é isso. Eu tenho que pensar na opressão e tentar usar o Pai Nosso para entender a minha época, o meu contexto. Qual é a opressão hoje? Eu posso estar oprimindo a minha empregada por estar pagando pouco para ela? É nesse sentido, né? Então, esse sentido de opressão é muito importante no Pai Nosso, né? Sim. Cada um ver como participa desse jogo, né? Sim. Como... Isso ajuda também a gente entender aquela questão do jovem rico, né? Pensa, hoje você pode ter um jovem riquíssimo, bilionário. A nossa sociedade tem esses casos. Mas aquele jovem rico, como poderia ter muitas propriedades? Ninguém se pergunta, né? Como ele poderia ter tantas propriedades que Jesus fala, vai, vende o que tens e volta aqui e me segue? Aquelas propriedades eram expropriadas. Sim. Ele era um agiota, né? A Ivanildo claro, diz assim. aqui, ó, hoje no lugar de Roma, os Estados Unidos. Isso. E a Rosana diz, exato. E todo o sistema que ele representa, todo o sistema, né? do imperialismo. E a Tatiana, essas aulas estão a nos dar uma outra lente e lupa para melhor ver o Evangelho. Isso, esse é o e ponto. E a Rosana responde, usando a palavra do próprio Eliseu, está nos dando os códigos para todos para conseguir interpretar os evangelhos. Isso. Porque, gente, a leitura, o olhar muda, né? Muda, Aí completamente. ela falou, eu estava exatamente a pensar, a Tatiana, nesse versículo, não peço que os tires do mundo. Nós não podemos, como cristãos, instaurarmos um sistema de acordo com a lei de Jesus. Não é nossa tarefa. Nossa tarefa é, dentro deste sistema, dar testemunho de outro reino. Sim. A Ivanir diz, o capitalismo está estrangulado, o caminho é o socialismo. Pois veja, né? Veja, né? Como o capitalismo é autofágico. Sim. Né? Por isso que nós estamos chegando à necropolítica. Né? Porque o capitalismo não tem mais para onde expandir, ele não tem mais o que explorar, a menos que ele vá para outro planeta. Né? Porque isso aqui é autofágico. Por isso os capitalistas odeiam Karl Marx, né? Porque Karl Marx escreveu um livro, o livro dele não é o social, é o capital. Né? Ele previu o que iria acontecer com o capitalismo. Mas os capitalistas odeiam ouvir isso. Né? Eles acham que o mundo é inesgotável, que eles podem explorar, e agora está chegando à beira do genocídio. Né? Porque para conseguir expandir tem que matar uma parcela da sociedade. E isso está sendo assumido assim abertamente, né? Com câmaras de gás móveis. Né? Tem que destruir os inúteis da sociedade. Sim. Últimos comentários, o Mindu, de todas as pessoas ruins, os religiosos são os piores. Aí não podemos dizer assim. Aí Jesus, raça de víboras. E assim, graças a Deus, minha visão é outra. Amém, obrigado. Que bom, graças a Deus por isso. Meus irmãos, boa semana para vocês. Nos vemos na sexta. A Irene não quer aparecer. Tchau, tchau. Fala tchau. Eu não quero aparecer. Fala tchau para eles. Meu Deus, tchau, gente.